cosseno de x mais π. Esses dois segmentos, eles têm o mesmo tamanho. Então são simétricos. O cosseno de x e o cosseno de x mais π têm o mesmo módulo e sinais contrários. Ou seja, você tem que o cosseno de x mais π é menos o cosseno de x e a mesma coisa vale para o seno. Seno de x mais π é menos seno de x, qualquer que seja o x real. E isso diz que de π em π, cosseno e cosseno mudam de sinal. Ainda lá sobre a minha... porque eu tive uma prova na sua, você leu que de uma derivada de seno de 2x, né? Mas isso é mais para frente, cara. Tá? Tá bom? Mais à frente. Outra coisa que você tira do círculo trigonométrico, tá? Facilmente, já que tá tudo definido aí, né? Seguinte, ó. Faz de conta que isso é o círculo trigonométrico. Tudo. 1, menos 1, menos 1. U e V. Tá? Então, se você pega aqui, ó. Se esse ângulo aqui é x, no momento que eu vou carregar. Ó. Esse ângulo é x, certo? Aí eu faço a seguinte coisa. Todo mundo formando um ângulo de 90 graus aqui. Aí eu baixo uma perpendicular. Daqui. Baixo uma perpendicular. Vai tocar aqui. Baixo a perpendicular. Traço essa semi-reta aqui, ó. Se esse ângulo é x, quanto é esse ângulo? Menos x. Aí, olha, esse ponto e esse, eles têm a mesma abscissa, mas a abscissa desse é o cosseno de x e a abscissa desse é o cosseno de menos x, ou seja, o cosseno de menos x é quem? É o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Tá? E o seno de menos x? Ah, mas a ordenada desse é o seno de x. E a ordenada desse é o seno de menos x. Mas enquanto ordenadas têm o mesmo tamanho, mesmo modo, porém sinais contrários. Isto é, o seno de menos x é o quê? Menos o seno de x. Porque se eu botar para cá, ó, se eu vier para cá, isso aqui é o seno de x, e eu venho para cá, isso é o seno de menos x. Então, um é o simétrico do outro. Então, você tem isso, e você tem isso, qualquer que seja x real. Nesse caso, nós dizemos o quê? Nós dizemos que a função cosseno é uma função par
e a função seno é uma função ímpar, tá? Só da definição vista em aula passada. Ok, pessoal? Bem, o importante, e não pode deixar de ser frisado, é que nós temos duas funções com domínio real, tá? Com domínio real. Nós temos, daí, quer dizer, tem-se, tá? Repare que você tem o seguinte, você tem, diante de tudo isso foi feito, você tem seno como função de R em R, domínio R contra domínio R, e você tem cosseno, tá? Cosseno de onde? De R em R. Essa daqui é o quê? Função seno, tá? E essa é a função cosseno. Você tem seno, tá certo? Você tem seno, função seno e função cosseno de R em R. Para todo x real você tem um seno de x, para todo x real você tem um cosseno de x. Agora observe uma coisa. Olha aqui, ó. No círculo trigonométrico, o seno de x está entre menos 1 e 1. Tá? No círculo trigonométrico, não. Parece que é só do círculo trigonométrico. Pelo círculo trigonométrico, você conclui que o seno de x está entre menos 1 e 1. E o cosseno também, tá certo? O seno de x pertence ao intervalo menos 1, 1. E o quê? E o cosseno de x também pertence ao intervalo menos 1, 1. Qualquer que seja o x real que eu tomar. Ou seja, em módulo, o seno é menor que ou igual a 1 e o cosseno em módulo é menor que ou igual a 1. Ok? Só que observe o seguinte, ó. Vou fazer uma figurinha aqui, ó. Fazer uma figurinha aqui. Ó, você olhar essa figura aqui. Círculo trigonométrico, viu? Círculo centrado na origem de raio 1. Círculo trigonométrico. Se você pegar um y, qualquer que seja ele, nesse intervalo, não importa, ó, vou desenhá-lo aqui. Você pega um y aqui, você pega um y entre menos 1 e 1. O y é seno de algum ângulo. Por quê? Porque se você prolongar aqui, tá, paralelo, e construir essa semirreta, quem é esse y? É o seno desse ângulo x. Ou seja, dado y no intervalo menos 1, 1, existe x real, tal que o y é o seno de x. Isto diz o quê? Isto diz como a imagem do seno está nesse intervalo, a imagem do cosseno está nesse intervalo, porque isso vale, vamos com calma. Como a imagem do seno está nesse intervalo, e esse intervalo está contido na imagem do seno, a imagem do seno é o intervalo menos 1. Assim, a imagem da função seno, que é o seno de R, né? Seno de R é o intervalo menos 1. Isso é a imagem da função seno. Por quê? Porque a imagem está contida aqui.
Mas todo número desse intervalo pertence à imagem. Então, esse intervalo está contido na imagem. Portanto, os dois conjuntos são iguais. Analogamente, você tem que a imagem do cosseno, da função cosseno, é o intervalo menos 1, porque você tem funções. Ok? Certo? Bem, no sistema de coordenadas cartesianas, tá? No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, isto é, o segmento unitário do eixo das abscissas é congruente ao segmento unitário do eixo das ordenadas, ou seja, o ponto que você escolhe para ser 1 no eixo das abscissas e o ponto que você escolhe para ser o 1 no eixo das ordenadas, se esses pontos estão a igual distância da origem, você tem uma fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Isto é, se esse ponto A tem coordenadas x1, y1, e um outro ponto B aqui tem coordenadas x2, y2, qual é a distância entre esses dois pontos? A distância D entre esses dois pontos. Isso sai pelo teorema de Pitágoras. Como? Você prolonga esse segmento aqui, tudo formando ângulo reto, né? E quando você prolonga isso aqui, esse segmento aqui, que está aqui para... Tá? Esse segmento aqui, qual é o comprimento dele? x2 menos x1, se o x1 for menor que o x2. Então, com certeza, é o módulo de x2 menos x1. É a distância, tá? E esse outro segmento aqui, esse aqui, que já está feito, qual é o comprimento dele? Módulo de y2 menos y1. Usando o teorema de Pitágoras, nesse triângulo retângulo, você tem que d ao quadrado é quem? É x2 menos x1 ao quadrado mais módulo, né? Acontece que o quadrado de um módulo é o quadrado do número. Concordas? Tá? Ou seja, o que é que essa fórmula diz? Diz que o quadrado da distância entre dois pontos no plano cartesiano é a soma dos quadrados das diferenças das suas coordenadas. É o quadrado do ΔX mais o quadrado do ΔY. É o quadrado da variação de x mais o quadrado da variação de y. Tá? Por que eu estou recordando essa fórmula? Pelo seguinte. Agora, fazer a seguinte construção aqui, ó. Segunda vez que eu faço essa construção hoje. Ó. Pegue dois pontos. Dois pontos não, dois números nesse intervalo. Nos dois pontos nesse intervalo, porque as medidas são em radianos, tá? X e Y são medidas de ângulos, medidas de 0 a 2π. Podendo ser 0, não podendo ser 2π. Mesma coisa com Y, né? X e Y. Então, sejam os seguintes pontos. Eu vou pegar 4 pontos aqui. Ponto A,
ponto B, ponto C e ponto D. Vou pegar 3 pontos aonde? No círculo trigonométrico. Então, como? Seguinte maneira. Ó. É o grau certo, né? Legal. Eixo Y aqui. De ter trazido uma régua. Eixo X aqui. E agora eu vou desenhar o círculo trigonométrico. Ver aqui. Qual é o melhor para fazer isso? É esse. É esse. Gente, ó. Desenhar o círculo trigonométrico. Tá rindo de que, ó? Beleza? Não há nada tão bom que não possa melhorar. Né? Então, mas não é verdade? Também não há nada tão ruim que não possa piorar. Tá certo? Cuidado. Então, círculo trigonométrico aqui. Círculo trigonométrico. Tá bom? Desenhei. Aqui a origem, o centro. E agora eu vou marcar o X. Ah, eu esqueci na outra aula e esqueci com vocês também. Qual é a medida em radianos de um ângulo, hein, conceitualmente? Como é que se obtém a medida em radianos de um ângulo? Bem, esse ângulo, se você pega um ângulo, tá? Você tem um ângulo aqui. Para ter a medida em radianos desse ângulo, o que é que você faz? Você pega uma circunferência centrada na origem desse ângulo, tá? Pega uma circunferência. Ah, já que tá. Cadê o meu compasso, né? Eu tô. Já que eu. Tá. Aí, ó. Ó, aqui, ó. Né? Aqui, melhor, né? Não, ó. Todo mundo entende que é um círculo. Antes ninguém entendia, né? Fazer desenho. Tá? Então, olha aí. Qual é a medida desse ângulo? Qual é a medida desse ângulo? Bem, o ângulo determina sobre a circunferência centrada em seu vértice um arco de comprimento o quê? L. E o L dividido pelo raio da circunferência é a medida. Portanto, se o raio for 1, quem é o X? X é L radiano. São grandezas distintas, naturezas distintas, porque isso aqui é um segmento de arco, tem comprimento medido em centímetros, metros. Isso aqui é um ângulo, tem medida em radianos, são grandezas distintas, mas as suas medidas são numericamente iguais, é assim que se expressa. A medida do ângulo em radianos, tá? Para uma circunferência centrada no seu vértice, é numericamente igual ao comprimento do arco que ele determina sobre essa circunferência. Se o raio for 1, se o círculo for unitário, que é o círculo que eu trabalho lá na trigonometria. Então, a medida do arco é numericamente igual à medida do ângulo no círculo unitário, no círculo trigonométrico.
Então, se eu estou no círculo trigonométrico, esse x aqui, sendo a medida de um ângulo, é um comprimento de um arco aqui, ó. O x é a medida de um certo arco.